Bem, aqui é malta, bora aí fazer o exercício 4 de geometria. Basicamente o que a Sora nos está a pedir é um cubito e a sua sombra num plano vertical. Bem, o que é que eu já tracei? Está a linha de terra centrada na folha, aqui é a zero da abscissa e a 20 cm da abscissa está aqui o eixo de X, onde o plano passa pelo eixo do X. Abrir 30 graus para a esquerda, isto é um plano de topo. E o que é que eles nos dão de pontos? Só nos dão o ponto B e o ponto A, nós sabemos que ele vai ter zero de afastamento, porque ele faz parte do plano frontal, mas ainda não podemos construir porque não temos muita informação. O que conseguimos construir era o ponto B, porque a Sora diz que tem 5 de afastamento. O que é que eu fiz? Marquei assim uma reta com 5 de afastamento e também diz que faz parte do plano horizontal, ou seja, vai ter 0 de cota. Como o plano de topo é um plano projetor, quer dizer que todos os seus pontos desse plano na projeção frontal vão estar inseridos no traço frontal do plano. Então, onde tem 0 de cota, que é aqui neste pontinho do eixo do X, vai estar a projeção frontal e depois basta descer uma reta para baixo, nem é preciso, que já é o traço horizontal, e vai estar aqui B1. Agora, o que é que nós vamos fazer para desenhar a base do cubo? Nós sabemos qual é a aresta, é 9 cm, e sabemos que o A tem 0 de afastamento. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos rebater o nosso plano de topo. Por enquanto não é preciso fazer nada, porque imagina se tivessem aqui pontinhos, nós íamos ter que pegar com o compasso e rodar até abaixo e depois com o afastamento encontrar esse ponto. Como este está aqui, não é preciso rodar nada com o compasso, já está aqui. Este é B rebatido. Agora, para fazer A rebatido, pegam no compasso e fazem a abertura de 9 cm, eu já marquei aqui 9 cm, daqui onde eu pus este tracinho até aqui, e é ao contrário, a ponta seca é deste lado. Vocês vão abrir até aos 9 cm e onde bater aqui, nesta linha de terra, porque supostamente nós rebatemos este traço aqui, ou seja, tudo o que está nesta linha é como se fosse o plano frontal projetor rebatido, ou seja, tudo o que está nesta linha tem 0 de afastamento, ou seja, com 8 cm, com 9 cm a partir daqui, onde bater aqui vai ser o ponto A. Então depois nós vamos ter que desrebater esse ponto. Eu vou fazer e já explico. Então, o que é que eu fiz aqui? Bem, eu fiz tal os 9 cm com o compasso de ponta seca aqui, a abertura até aqui, são 9 cm até interceptar. Aqui temos o A rebatido. Nice, já temos uma aresta. O que é que eu fiz a seguir? Construí o resto do quadrado da base. E porquê eu construí para este lado? Porque ele faz parte do primeiro diedro. Ou seja, todos os seus pontos têm ambos afastamento positivo e cota positiva. Se eu tivesse feito a construção para aqui, ambos estes dois pontos iam ficar com cota e afastamento negativos, não é isso que nós queremos. Então é para aqui para baixo. Depois vamos contra-rebater. Como é que se faz isso? Começo por explicar pelo A. O A é simples, porque uma parte da construção já está feita. Nós pegamos no ponto, traçamos uma linha horizontal, neste caso já é o eixo do X, e depois passamos uma linha vertical até bater o eixo do X. Neste caso, o A também já está no eixo do X, então basta pegar ponta seca aqui, abertura até o A, e rodar até interceptar o nosso traço frontal do plano alfa. Onde interceptar temos a projeção frontal do A, que é o A2, que não é este ponto, é este ponto aqui. Depois basta descer para baixo até interceptar a linha horizontal, neste caso, eixo do X. Mesma coisa com todos os outros pontos. Traçamos uma linha horizontal paralela ao eixo do X e traçamos uma linha vertical até interceptar o eixo do X. A partir daqui, compasso, rodamos até outra vez interceptar
o traço frontal do plano e depois descemos para baixo uma linha vertical até interceptar a outra linha de construção que nós tínhamos feito, horizontal. Aqui vai dar a projeção horizontal do ponto, ou seja, D1, e no traço vai dar o D2. É a mesma coisa com todos os pontos. No final vamos ficar aqui com a base, que é uma espécie de losango. E uma boa maneira de saber se vocês fizeram com rigor e se está bem feito é vocês unem os 4 pontos, fazem a base e veem se em pares estão paralelos. Isto tem que estar paralelo a isto e esta aresta tem que estar paralela a esta. Porque retas paralelas no espaço, mesmo que a perspectiva muda, que foi o que aconteceu aqui estava em verdadeira grandeza, passou a não estar, está meio inclinado, mas as coisas quando são paralelas no espaço são paralelas em qualquer das perspectivas e é assim que se vê se tem rigor ou não. Agora o que é que vamos fazer? Qual é o próximo passo? Nós vamos ter que fazer a outra base. Como isto é um plano de topo, nós vamos ter que fazer outra base, que também vai ser um plano de topo, e não precisamos fazer rebatimentos nem mudanças de plano para saber a distância verdadeira entre esta base e a outra, porque como são planos de topo, vai estar em verdadeira grandeza. Ou seja, daqui a aqui vamos fazer uma perpendicular e onde essa linha perpendicular fizer 9 cm, vamos fazer uma paralela, um traço paralelo a este e depois fazemos a mesma coisa. Onde interceptar, depois baixamos e repetimos este plano que está aqui, só que é o da outra base. Depois vamos ter aqui, traçamos perpendiculares a cada ponto e vamos ter naquele novo traço que nós traçamos a nova base, os outros pontos da outra base. Depois basta descer tudo e vai ficar também nestas linhas que estão aqui. Por exemplo, o equivalente ao A da outra base, ou seja, o A', ou se quiserem dar outra letra, podem dar, vai ser supostamente o E, vai ficar algures aqui. Pronto, vai ficar assim. E o equivalente a este ponto vai ficar alguns aqui, aqui e deste aqui. Bem, vou fazer e já mostro. Ok. Então ficou assim. Eu realmente tracei aqui as perpendiculares a cada ponto e depois tracei uma paralela à base com 9 cm de comprimento. Não acabei por não fazer o resto do traço do novo plano, acho que não vale a pena. E uma coisa para facilitar, nas marcações, para não haver enganos de pontos aqui em baixo, imaginem, este é o ponto B e aqui eu designei como ponto F. O que é que eu fiz? Eu já tinha este ponto, mandei cá para baixo uma perpendicular ao eixo do X, ou seja, para o ponto ficar com a mesma abscissa, e depois onde encontrava a linha horizontal que fazia parte do ponto correspondente à outra base, neste caso era o B, na mesma linha está aqui a projeção horizontal. Fiz isso com todos os pontos, ou seja, este é o C e o seu ponto correspondente à outra base é o G, então puxei para baixo e onde esse G bate no mesmo afastamento que o C, que neste caso é aqui, está o G. Depois, para confirmar se está tudo certo e com rigor, esta aresta e esta aresta têm que ser paralelas a esta, e a mesma coisa com aqui que eu não marquei, só marquei da cilhota da forma. Esta tem que ser paralela a esta e esta tem que ser paralela a esta. Agora, como é que nós vamos decidir ou descobrir o que é que está em visibilidade e o que não está? Ok, cá de cima podemos fazer já cá em cima, ou seja, imaginamos que estamos cá em cima, imaginamos os raios de visão a vir de cima para baixo. Qual é a base que bate primeiro? Neste caso é a segunda base que nós construímos, é a base do H, E, G e F. Ou seja, esta base aqui, ou seja, esta aresta, esta e esta vão estar visíveis. Ou seja, isto é bem carregado. Depois, de C a B e de B1 a A1 vai estar em traço interrompido. É assim que se vê. Depois cá em baixo, o que é que se vê primeiro? Vê-se o C e o G. Então cá em cima, esta vai estar visível e esta vai estar interrompida.
porque esta é a última que se vê, é esta aresta que está aqui, é do A ao E. Ou seja, A2, E2 vai estar em traço interrompido, não se vai dar para ver. Qual é o próximo passo? Descobrir separatriz. Eu vou traçar alguns pontinhos e depois eu explico como é que se faz. Ok, malta, agora estamos no processo de descobrir as geratrizes. O que é que vamos ter que fazer? Nós vamos ter que arranjar duas retas. Uma das retas tem que ser paralela aos raios luminosos, à direção luminosa, e a outra reta tem que ser perpendicular ao plano. E depois vamos descobrir o ponto de interseção, a reta de interseção, que esse plano dessas duas retas que nós estamos a construir faz com o plano da base. Espero que tenha sido claro o suficiente. Como é que isto vai ser no papel? Primeiro eu escolhi um ponto L, é um ponto qualquer, não interessa onde ele está. Eu decidi metê-lo algures aqui, ele está no traço da base e meti aqui algures neste sítio. O que importa é a reta que vai passar por esse ponto, que é a reta L. L1 e L2. E isto vai ter que ter a direção dos raios luminosos, ou seja, 45 graus à esquerda nas duas projeções. A outra reta está aqui o ponto R, está algures aqui. E o que é importante desta linha? Tem que ser perpendicular ao traço, porque como é que uma reta é perpendicular a um plano? As suas projeções têm que ser, tanto frontal como horizontal, têm que ser perpendiculares a cada respectivo traço do plano. Ou seja, esta linha, a projeção da reta R, ou seja, R2, é perpendicular a este traço. E depois onde é que ela vai ficar aqui em baixo? As duas retas têm que ser concorrentes, ou seja, onde esta projeção da reta 2 interseta a nossa reta L que nós já fizemos, vai estar aqui um pontinho. Eu chamo-lhe de S, podem chamar o que quiserem. Depois verticalmente vão passar aqui com a mesma abscissa uma reta. Eu não vou traçar agora porque estou só com uma mão, a outra está a segurar um telemóvel. E vão traçar uma linha até aqui abaixo. E onde esta linha intersetar a nossa projeção L1 desta reta, vai estar aqui a projeção horizontal do nosso ponto S. E aqui é onde a reta R vai passar. Então vamos fazer, depois onde tivermos esse ponto, vamos fazer uma perpendicular ao traço horizontal do nosso plano da base. E vai estar aqui uma reta R. Depois, o que é que vamos fazer? Boa pergunta, eu vou fazer e já mostro. Bom, o próximo passo é descobrir a reta I, que é a reta de interseção do plano destas duas retas que nós acabamos de marcar, reta R1, a reta R e a reta L, com o nosso plano da base. O que é que eu fiz? Após traçar a projeção horizontal da reta R, eu já tinha o afastamento do ponto R1, então bastou pegar aqui, traçar até baixo e descobrir a projeção horizontal do ponto R. Qual é o próximo passo? Agora atenção, quando eu disse que o ponto L podia ser em qualquer lado, e eu pus no traço horizontal, se vocês tivessem posto mais em cima ou mais em baixo, não há problema, mas agora vão ter que descobrir onde é que a vossa reta L interseta o traço F de alfa, neste caso F de beta, acho que tenho andado a dizer mal. Mas pronto, como eu já pus aqui o ponto qualquer, eu meti logo no traço, eu não vou ter que fazer isso, porque é aqui mesmo que interseta. E depois, esse pontinho que interseta, vamos ligar com a reta R, que neste caso também está aqui. Ou seja, esta aqui já é a projeção frontal da nossa reta I, que é a reta de interseção destes dois planos que eu disse. E depois basta ligar de R1 a L2 para termos a projeção horizontal da nossa reta de interseção. Vai ser uma reta aqui, vai chamar I1, esta projeção. Depois, o que é que fazemos?
vamos ter que rebater essa reta. Como é que se faz isso? É simples. Vamos pegar, vai ser aqui na mesma construção deste quadradito. Estou a ver se esta merda foca. Ok. Vamos rebater o ponto L. Vamos traçar aqui mais um arco deste arco-íris que nós temos aqui. E outro aqui no R. E depois o mesmo processo, onde bate aqui, desce, 2 linhas para cada ponto. E depois passamos 2 horizontais para cada ponto. Esta aqui já está, basta percorrer mais espaço, que eu acho que não chega, para o ponto R. E depois para o ponto L, continuar aqui. E onde cada arco e reta vertical interseta com o seu respectivo afastamento, vamos ter esse ponto rebatido. Depois, o que é que vai acontecer? Vamos traçar a reta rebatida, vamos ter L rebatido, R rebatido e depois uma linha que passa pelas duas, que é I rebatido, e depois essa direção vai ser importante, vai ser, eu não sei qual é a direção muito bem, mas deve ser alguma coisa assim, nesta direção. E depois, nós vamos pôr onde é que essa direção tem onde passa como é que se diz? Extremos das arestas. Vai ser, com a certeza que vai ser no C e no D, isto é um A, no A rebatido. Vai ser aqui e aqui. Ok, ótimo. Assim já vamos ter a geratriz, já vamos saber que passa pelo C e pelo A. Mas eu vou fazer e confirmar a ver se realmente é assim e já vos mostro. Mas putz, está aqui feito. Esta é a reta I rebatida. Ficou nesta direção e ficou realmente a separatriz que eu disse que ia ficar. E eu tracei paralelas à reta I aqui nas extremidades, ou seja, nas tangentes. Uma coisa. Aqui o meu compasso não abriu o suficiente para chegar ali ao ponto L. Se o vosso também acontecer a mesma coisa, é na boa. Podem só medir a distância, tentem medir o máximo possível, bem possível, e depois metem aqui. Daqui a aqui metem a distância que vai daqui a ali, daqui a aqui, foi o que eu fiz. Depois baixar e a tal cena onde interseta, pimba. Ela rebatido. Agora, vamos lá pensar na separatriz. Então qual é a separatriz? Nós já sabemos que passa pelo C e pelo A. E de onde é que vem a luz? Bem, a luz vem nesta direção e nesta direção. Então o que é que vai acontecer? Deixa ver. Esta base cá de baixo vai estar em sombra, porque é esta a direção. Então a luz não acerta aqui em baixo. Então, e a luz cá de cima vai acertar. Sabendo que é o A e o C, e a luz vem dali, aqui alguns nesta parte vai estar em sombra, que é a parte que está do A e do C para lá. Ou seja, qual é a separatriz? A separatriz começa no A, vai para o D, depois volta para o C, depois sobe, vai para o G, depois, não sei se estava a filmar como deve ser, depois vai para o F, vai para o E e depois é que volta para o A. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Esta linha está a separar a luz da sombra. Isto vai estar em luz, esta parte aqui de cima vai estar em luz, isto aqui vai estar em sombra e a base aqui em baixo também vai estar em sombra. A outra face de lá provavelmente também está. Provavelmente não, está. O que é que eu aconselho a fazer? Numa folha à parte, ou então mesmo aqui na folha do exercício, aqui num cantinho, escrever a tal separatriz que eu disse que era. Eu vou agora fazer, que eu também gosto de me organizar desta maneira. Então começa no A, vai para o D, C, sobe, vai para o G, F, E e volta para o A. O que é que vão fazer agora? Está aqui, eu fiz esta coisa aqui. Agora nós vamos determinar os pontos de sombras de cada um destes pontos e vamos meter o checkmark para ver nos pontos em que já está. Só tenho que fazer estes pontos, não tenho que fazer mais nenhum de sombras. Temos é que ter em mente o plano vertical em que temos que descobrir as sombras também aí. Ou seja, o que é que eu aconselho de fazer agora? O que é que vamos fazer? Vamos traçar aqui o plano vertical, aqui vai ser alguns aqui, já não sei onde é que é. Deixa-me ver o enunciado.
16, a ser alguns aqui, 16, e depois 30 graus à direita, vai ser alguma coisa assim, deste género, assim. E nós vamos marcando os pontitos de sombra e vamos fazendo isso. Já sabem, para fazer os pontos de sombra, passam linhas com a mesma direção luminosa pelos pontos, ou seja, nós vamos aqui pela lista, ok, vamos começar pelo A. Como é que é o A? Passamos aqui uma reta de 45 graus e outra aqui. Como este ponto já está no chão, neste caso está na parede, ou seja, no plano frontal, se nós fizéssemos as retas, o processo é o mesmo, mas o que vai acontecer é que ele bate aqui, ele já está aqui, vai para cima, o A sombra é coincidente com o próprio A. Então ia ficar aqui. Vocês punham aqueles 3 tracinhos, coincidente, e depois metiam A sombra. Mesma coisa com os outros pontos todos. Se calhar é melhor explicar com um que realmente tem que se ver. Então, passamos aqui uma reta no D, a mesma coisa deste lado. A primeira reta que bate no chão, a que bate primeiro, vão traçar esse pontinho e depois vão subir ou descer, eu não sei qual é que é agora, mas dependendo da projeção, e depois aí vão ter o ponto de sombra. Vá, malta, eu vou fazer esses pontinhos todos e já volto. Ok, maltinha, já está todos os pontos feitos, os pontos de sombra. Duas coisas importantes a mencionar. Os pontos que ficam para além, para aqui, para este lado, para além dos traços do plano vertical, deixam de ser pontos de sombra e passam a ser pontos virtuais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a sombra desse ponto estaria lá se não tivesse outro plano à frente. Também acontece com o plano horizontal e o plano frontal. Pronto. E quais são esses pontos? É o ponto F, que está aqui. Mentira. Ou verdade? Verdade. É o ponto F e é o ponto G. Onde é que está esse ponto? Que eu não marquei por acaso. Não marquei. Não, está aqui. Está aqui. E o ponto G. E o que é que nos falta agora, para além disto? Depois eu também marquei realmente os pontos de sombra, que é onde estas retas luminosas, tanto do F como do G, interceptam o traço horizontal do plano alfa. Nós temos aí as projeções horizontais dos G sombra e F sombra, ou seja, FS1 e GS1, e depois subimos duas com a mesma abscissa verticalmente até interceptar respectiva direção luminosa de cada ponto. Do F fica aqui, FS2, e do G fica aqui. Sim, eu só meti G, é GS2. GS2. Ok, já temos quase tudo. O que é que nos falta? Faltam os pontos de quebra. São 3 neste exercício. 2 são aqui, aqui no plano na transição de plano frontal para plano vertical e na transição de plano horizontal para para a sombra do plano vertical. Como é que vamos fazer isso? Precisamos então dos tais pontinhos que nós já marcamos, que é o F virtual e o G virtual. Desses pontinhos vamos ligar ao respectivo outro. Nós podemos ir aqui à lista, por exemplo, o G é um dos pontos virtuais que nós temos que ligar. Ele está ligado com o F e com o C. O F é o outro ponto vertical, tem que ser o C. Então vamos ligar o CV, o CS, este ponto aqui, o ponto de sombra, com o ponto G virtual. Fazemos esta retazinha aqui. Aqui vai ser tracejado depois, porque vai estar em baixo do cubo, não se vai ver. Aqui vai ser a linha forte e quando bater aqui vai deixar de ser linha forte outra vez, vai ser só linha de construção, aqui este segmento, mas aqui onde interseta é um ponto de quebra. Podem chamar N, K, P, Q, podem chamar o que quiserem, mas organizem-se. Traçamos aqui e depois lá em cima, onde é que esse pontito vai estar? Esse ponto vai estar, deixa eu ver se vai estar algures
Deixa eu ver se o meu cérebro não frita. Óbvio, meu puto, esse ponto vai estar aqui na linha de terra. Porquê? Porque nós acabamos de ligar dois pontos que fazem parte do plano horizontal. Ou seja, como a reta faz parte do plano horizontal, ele vai ter zero de cota, ele vai ficar aqui. Por exemplo, ponto de quebra que vamos chamar K, nesta linha, K1, e aqui vai ser com zero de cota, K2. O outro ponto, cá de cima, será a mesma coisa, onde o F, que é o F vertical, se une com, vamos aqui à lista, qual é o E. Então vamos ligar F virtual com o nosso E de sombra. O nosso E de sombra é coincidente porque ele tem zero de afastamento. Ou seja, vamos ligar daqui ao F e onde bater aqui alguns, deve ser mais ou menos aqui, com o traço frontal, vamos ter aqui o outro ponto de quebra. Pode ser M, o que quiserem. E depois passamos aqui e a sua projeção horizontal vai estar aqui. Ou seja, M1 e aqui M2. Já estão dois pontos de quebra. Qual é o outro? É onde aqui a sombra deixa de estar na parede, ou seja, no plano frontal, e passa a estar no chão, ou seja, plano horizontal. Nós vamos ter que ter este pontito aqui a virtual, que é o ponto T virtual, que é só prolongar esta reta e esta reta, onde bate aqui, desce, e faz um quadradinho, porque tem a mesma distância do ponto X e é paralela pronto, é o ponto que precisa fazer esse quadradito aí. Deste ponto do D, vamos ligar aonde? Onde é que o D se une? O D une só C e o A. Então vamos ver, o A está em cima ou está em baixo? O A está em cima, ou seja, vamos ligar aí. Então daqui fazemos uma linha, daqui até aqui é traço forte, temos aqui um ponto de quebra, chamem o que quiserem, ou então não chamem nada, nem é preciso chamar este, e depois daí vamos traçar desse ponto de quebra ou de sombra. Aqui também vai estar em traço interrompido, porque está em baixo do cubo, o cubo está aqui, e depois é só ligar D E ao tal ponto de quebra que eu já disse que nós íamos descobrir. Aqui fica uma linha, porque é um plano projetor, então a sombra vai estar toda aqui, nesta linhazita. E depois aqui é o tal ponto de quebra que nós descobrimos aqui em baixo, do E ao G, não se esqueçam. E vamos ligar daqui ao F de sombra e do F de sombra ao outro ponto de quebra. Do outro ponto de quebra está aqui em baixo do cubo, então vai ser em traço interrompido até ao E sombra, que está aqui coincidente com o E, e do E sombra vamos ligar ao A sombra, que também está coincidente com o próprio ponto. E pronto, agora como é que funciona o tracejado? Vai ser esta face, e aqui em baixo acho que não vai ser nada. Não, aqui em baixo não tem sombra, aqui linhas paralelas ou perpendiculares? Não, aqui linhas paralelas ao eixo do X, ou então sombra de desenho, eu prefiro fazer as linhas, mas fazem o que quiserem. Aqui nesta figura que vai ficar aqui de sombra, também é paralela ao eixo do X. Aqui a sombra que vai ficar aqui embaixo do cubo, nesta parede, no plano frontal, vai ser com 45 graus de abertura à direita, ou seja, perpendicular às direções de luz na projeção frontal, e aqui 45 graus de abertura à direita, ou seja, perpendicular às direções do raio luminoso que estão aqui. E é isso, malta, acho que está tudo. Depois eu mostro só como é que fica no final. Boa sorte, meus putos. Bem, malta, em princípio vai ficar assim o vosso exercício. Vá, boa sorte.